Olá pessoal, meu nome é Luiz Maia. Esse vídeo está sendo gravado em apoio à oficina piloto de econometria para não economistas, que a gente está realizando aqui na UFRPE. O tema é sobre os modelos de escolha binária. Então aqueles modelos econométricos em que a gente tem como variável dependente a ser explicada uma variável binária, ou seja, que assume valores ou 0 ou 1, conforme a resposta a algum tipo de pesquisa indique desta forma. Existem basicamente dois grandes conjuntos de material que a gente vai utilizar nessa oficina. O primeiro é esse próprio PowerPoint, que está sendo distribuído a todos os participantes. E o segundo, que eu vou mostrar aqui rapidamente, é o blog. Então existe esse blog aqui, Economaia, com um trocadilho com o meu nome, né? Maia, em vez de economia, economaia.blogspot.com.br, e ao chegar lá você vai ter um post aqui com um material a ser baixado, inclusive um link para este vídeo que vocês estão assistindo agora, os links para se conseguir fazer o download do programa econométrico, né? Do software que está sendo usado para os cálculos, links para leituras adicionais que estão sendo exigidas para o exercício final e links para o próprio conjunto de PowerPoint. Existe aqui uma série de instruções sobre as atividades finais dessa disciplina, mas por enquanto vamos voltar lá para a nossa apresentação e vamos resgatar um pouco do que já foi discutido em sala de aula. O modelo de escolha ou resposta binária são aqueles modelos em que a gente lida com variáveis dependentes limitadas. Limitadas no sentido de que seu valor não é um valor contínuo, né? Entre 0 e 1, por exemplo, existem infinitos números possíveis. Numa variável limitada, ela só pode assumir dois valores, 0 ou 1, dependendo do tipo de resposta que se dê, por exemplo, a uma pergunta dentro de um questionário de sondagem. Esses modelos, eles utilizam ou a função normal ou a função logística para converter uma certa expressão linear em probabilidades de a resposta ser sim ou não, como a gente já discutiu em sala. Nós não vamos nos alongar aqui muito sobre esse tema, mas apenas vamos mencionar que até aqui temos utilizado o modelo probit, que é o modelo que assume o formato dessa função como sendo a função normal. Alguns detalhes importantes, sempre é bom lembrar que a gente não está utilizando os famosos mínimos quadrados ordinários, né, que é a estratégia, digamos, básica de qualquer estimação dentro da econometria. Nós estamos interessados nos sinais das variáveis explicativas, né, para saber se seu efeito é positivo ou negativo sobre aquele fenômeno estudado, mas nem tanto nos seus valores, em termos absolutos. Eles não representam o efeito marginal de uma mudança naquela variável sobre a probabilidade da resposta ser sim ou não. Nós vamos ver como são apresentadas esses efeitos marginais. E nós precisamos nos certificar de que, seja lá qual parâmetro que nós estamos estimando, que ele é significativo, ou seja, que ele é significativamente diferente de 0. O exemplo que nós utilizamos até aqui em sala foi um exemplo que tratava da participação das mulheres no mercado de trabalho, no trabalho de Ross, de 1987. Então aqui a variável dependente, ou seja, aquela que fica do lado esquerdo da equação, é a LFP, Labor Force Participation, as mulheres que trabalham fora do ambiente doméstico. Essa variável, para cada indivíduo, né, para cada pessoa pesquisada, vai assumir o valor 1, se a resposta for sim, a mulher trabalha fora, ou não, y vai ser igual a 0, a variável vai assumir valor 0 se a pessoa pesquisada não trabalha fora. Quais são as variáveis explicativas nesse caso? Nós temos a renda do esposo, o grau de escolaridade da própria mulher pesquisada, o número de anos de experiência profissional prévia que a mulher teve, a idade da mulher, que está respondendo a pergunta, e aqui duas outras variáveis que são muito importantes para definir a possibilidade de participação no mercado de trabalho, como nós vamos ver a seguir,
que é o número de filhos entre 0 e 6 anos e o número de filhos entre 6 e 18 anos que essa pessoa tem. Dependendo da circunstância particular da sua família, a probabilidade dela conseguir ou não trabalhar fora, ou estar limitada a assumir determinadas atividades fora do ambiente do lar, vai ser impactada. Tá, no nosso exemplo, a gente sempre precisa verificar que o software Gretel está bem instalado, está rodando bem. Nós vamos importar planilha Excel com os dados para este software. Aí nós vamos utilizar essa regressão descrita anteriormente e vamos interpretar os resultados. Então, o que eu vou fazer aqui nos próximos minutos é este passo a passo que já foi realizado em sala, mas apenas a título de revisão. Antes de tudo, deixa eu só lembrar quais são os critérios de avaliação. A gente quer verificar os sinais dos coeficientes para ver se eles batem com aquilo que a gente pensa, né? Se, por exemplo, o nível de escolaridade de uma determinada pessoa deveria afetar positivamente na sua probabilidade de trabalhar, de ter uma função remunerada, né? A gente vai verificar esses sinais. Depois nós vamos verificar se cada coeficiente foi estimado de maneira precisa, e para isso nós vamos verificar essa estatística Z, que por uma regra de bolso, ela precisa ser igual ou maior que 2. Eu vou explicar mais adiante o que isso quer dizer. Nós vamos interpretar corretamente, né, a tabela indicativa das mudanças de probabilidades, que é a última tabela que vai aparecer no resultado. Vamos verificar esse R2 de McFadden, que mede o quanto aquele determinado fenômeno estudado foi capturado pelo conjunto de variáveis explicativas adotadas. Então, se a gente selecionou variáveis que de fato têm poder explicativo para impactar a probabilidade da mulher trabalhar, né, de ter uma remuneração e uma ocupação remunerada fora do lar, aí a gente vai ter um R2 de McFadden elevado. Tá, aqui tem instruções para um próximo exercício que nós vamos fazer, mas vamos voltar um pouquinho e mostrar aqui qual que é o modelo. Então, variável dependente é a participação ou não da mulher no mercado de trabalho, e variáveis explicativas, só para rever aqui, a renda do marido, o grau de escolaridade da mulher, número de anos de experiência prévia profissional que a mulher teve, a idade da mulher, número de filhos entre 0 e 6 anos, número de filhos entre 6 e 18 anos. Tá, então vamos sair e vamos buscar o Gretel e vamos lá instalá-lo. Vamos fazer tudo desde o zero, tá? Então eu vou entrar aqui GRETL, que é a maneira como se escreve Gretel. Achei o link aqui. Vale sempre lembrar que esse vídeo, às vezes eu realizo atividades de uma maneira um pouco rápida. Então, por favor, não hesitem em dar uma pausa no vídeo quando tiver alguma dúvida e voltar para se certificar de que você está seguindo os mesmos passos. Aqui no canto superior esquerdo da tela eu tenho o link para a versão do software que roda no Windows, né, que é o sistema operacional mais comum para a maioria de nós. É importante a gente destacar que certas máquinas, né, certos computadores, trabalham com um sistema chamado de 32 bits e outros, principalmente laptops e mais novos, trabalham no sistema de 64 bits. Esse meu computador trabalha no sistema 64 bits, então eu vou clicar aqui, vou fazer o download deste software e instalá-lo. Ele demora um pouquinho, a minha conexão aqui não está muito rápida, mas de toda forma aqui vai começar. Lembrando que esse software ele é um software gratuito, de código aberto, em que todas as pessoas são convidadas a utilizá-lo e eventualmente até contribuir para o aperfeiçoamento desse software. Vou fazer uma pausa porque o download aqui está um pouco lento. Bom, retomando aqui, alguns minutos depois, o software acabou de ser baixado. Então eu vou clicar sobre o programa e vou pedir que ele execute, né? Run, executar. Aqui eu autorizo que ele seja instalado, que ele faça mudanças no meu computador.
aqui eu vou pedir o idioma português, né, Brasil. Às vezes isso aqui não funciona muito bem, o programa acaba sendo instalado em inglês. Mas vamos tentar, vamos ver se dessa vez ele aceita. Então tem aqui o processo de instalação, a gente autoriza que ele avance. Ele diz em qual arquivo do seu computador que ele vai instalar aquele programa, então autoriza. Diz que ele vai criar um ícone de atalho no menu iniciar, a gente também autoriza. E a gente autoriza a instalação final. Então o programa está sendo instalado, mais uma vez, esse é um programa gratuito, código aberto, portanto ninguém está instalando nada irregular ou ilegal nas suas máquinas. Tá, ao concluir, a gente já tem o programa instalado. Então se eu vier aqui, né, na barrinha de iniciar, já vou encontrar o ícone dele, Gretel. Tá, quando eu clico, o programa está aberto aqui. Essa janelinha aqui é o programa. Observe, como eu disse anteriormente, que ele não fez o programa funcionar em português. Em vez de arquivo aqui, eu estou vendo a palavra file, que é arquivo em inglês. Tools é ferramentas em inglês também. Mas isso não faz mal não, que a tradução é relativamente trivial, não tem grandes dificuldades. Tá, agora nós queremos realizar aquela estimativa, né? Voltando aqui, a variável explicativa, esse sendo o conjunto de variáveis explicativas, e a participação da mulher no mercado de trabalho, LFP, sendo a variável dependente, a variável a ser explicada. Tá. Esse banco de dados ele já está disponível internamente ao próprio programa. Como exemplo, ele já submete alguns. Mas no nosso caso aqui, só para mostrar como funciona, a gente vai importar um banco de dados a partir de uma planilha Excel. Então, basicamente, eu tenho aqui no meu computador uma outra planilha já desenvolvida, já desenhada, que está aqui com o nome de Emiros 87, é uma planilha Excel. E se a gente der uma olhadinha nela, só para conhecer, ela apresenta as variáveis em cada coluna e cada linha representa as respostas de um determinado indivíduo. Então, essa primeira linha aqui, eu vou destacar ela, essa primeira linha aqui está dizendo que o indivíduo, número 2 aqui, a senhora trabalha no mercado de trabalho. E aqui ela tem um filho na idade de 0 a 6 anos, não tem filhos na idade de 6 a 18 anos, tem 32 anos de idade e assim vai. Então, um respondente do questionário, né, uma observação dessa amostra, está expressa nessa linha, em que as variáveis, obviamente, estão em colunas. É muito importante a gente manter esse formato na hora que formos construir as nossas próprias bases de dados, sob risco de depois termos problema na importação desses valores, tá? Então, vou fechar aqui, lembrando que a gente tem a opção ou de abrir as amostras, né? E aqui já tem, nas amostras, já tem esses bancos de dados. Baixando aqui eu vejo Emiros 87. Mas, no nosso caso, nós vamos, só para demonstrar o procedimento, nós vamos abrir os dados a partir de uma planilha Excel. Então, está aqui, arquivo do usuário. Vou clicar, ele abre uma janelinha de diálogo. A gente vai para aqui, para a área de trabalho. E encontra, desculpe, esse daqui deveria estar... Sim, nós temos que marcar aqui o formato, é em formato Excel. Então a gente clica aqui, dizendo que é um formato Excel, aparece na área de trabalho essa planilhazinha aqui. Então eu selecionei, abri, aí ele me diz a partir de qual linha e qual coluna que ele deve começar a importar os dados. Aqui no nosso caso é bem trivial, a partir da coluna 1 e da linha 1. Ele pergunta se a interpretação desses dados deve ser na forma de cross-sectional, que é exatamente o nosso caso, ou se deve interpretá-los como sendo séries de dados ao longo do tempo. Então não é o nosso caso, eu vou dizer não, isso não é uma planilha de séries de dados ao longo do tempo. Aqui é uma informação sobre cada indivíduo num determinado momento. Tá, então já tem todas as variáveis possíveis e imagináveis aqui de nosso interesse para a gente realizar a primeira estimativa desse modelo. Vamos dar uma olhadinha de novo só para resgatar quais são as variáveis que nós precisamos.
A variável dependente a ser explicada é a participação da mulher no mercado de trabalho, LFP. Agora eu tenho aqui WE e WA, HW, AX e as KLs aqui, KL6, K618, tá? Vamos lá. Então, a gente vai selecionar essas variáveis na hora de estimar o nosso modelo. Aqui eu pego a informação do modelo, vou selecionar variáveis dependentes limitadas, que é a quarta opção aqui do modelo, né? E aí eu tenho várias opções, logit, probit. No nosso caso, a gente vai usar probit, e é uma estimação de variável binária. Então, modelo, variáveis dependentes limitadas, probit e binário. Pronto, aqui eu vou clicar LFP como sendo a setinha que define qual que é a variável dependente. Então, eu marquei LFP, passei ela para cá. Agora, eu vou selecionar aqui WA, clico a segunda setinha, que vai vir para os regressores, ou variáveis explicativas. WA é a idade da mulher, WE é a escolaridade da mulher, KL6, K618, que é a existência de filhos com menos de 6 anos de idade, existência de filhos entre 6 e 18 anos de idade. Aí tem a renda do marido, que é husband wage. E a última é a experiência prévia da mulher, número de anos de experiência prévia da mulher no mercado de trabalho. Também clico aqui. Então, eu tenho uma variável explicada, ou dependente, e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis explicativas, além de uma determinada constante. Toda vez que a gente roda um determinado modelo, é sempre oportuno colocar aqui, ó, essa opção, calcular os desvios padrões de forma robusta, tá? Então, a gente sempre marca isso aqui. Canja de galinha não faz mal a ninguém, por precaução a gente marca essa aqui. Clicando no OK, a gente tem os resultados aqui. Tá, como eu disse anteriormente, esse resultado vai mostrar o impacto que cada uma dessas variáveis tem sobre a variável dependente, que é a participação da mulher no mercado de trabalho. Foram usadas 753 informações e agora a gente tem que interpretar esse resultado aqui. A primeira coisa que a gente deve interpretar é o sinal dos coeficientes. Se o sinal é negativo, significa que essa variável tem efeito negativo sobre a probabilidade de a mulher declarar-se parte do mercado de trabalho. Se essa tem um sinal positivo, diz que esta variável tem um efeito positivo na probabilidade de a mulher ter uma ocupação remunerada e participar do mercado de trabalho. Tá, então aqui vamos só, para pegar algum exemplo, pegar aqui a existência de filhos com menos de 6 anos de idade, entre 0 e 6 anos de idade. Como o sinal é negativo, isso indica que essa variável tem um efeito negativo de reduzir a probabilidade de a mulher participar do mercado de trabalho, como era de se esperar. Tá, então, os sinais são os primeiros a serem interpretados, e a gente precisa verificar que eles batem com a nossa intuição ou com o que prediz o modelo que a gente está estudando. Depois a gente vai para essa coluna aqui, Z. Essa coluna Z, ela é obtida, esses valores aqui são obtidos a partir da divisão do coeficiente estimado por uma medida do seu erro padrão. Aqui a lógica é assim, se eu dividir 0,05 por 0,008, eu vou encontrar 7. Tá, ou 7 aproximadamente. O que isso quer dizer? Esse valor do coeficiente aqui, a distância entre ele e 0 é o próprio valor dele. Pois bem, quando eu divido esse valor pelo seu desvio padrão, eu estou dividindo a distância desse valor até 0 e procurando saber quantas vezes cabem o desvio padrão entre 0 e esse valor. Então, ao fazer essa divisão aqui do coeficiente pelo seu desvio padrão, eu estou me perguntando e respondendo quantas vezes essa medida do desvio padrão cabe entre 0 e o valor desse coeficiente. Em outras palavras, o quanto distante de 0, tomando como referencial o desvio padrão, esse coeficiente está. Se esse número é maior do que 2, ou seja, 2 desvios padrões entre este valor e 0, significa que a gente pode rejeitar com 95% de confiança a hipótese de que esse número, na verdade, é 0 e que ele é insignificante. Tá, observem aqui que
O primeiro, segundo e terceiro são todos muito maiores que 2. A existência de filhos entre 6 e 18 anos, contudo, não mostrou-se maior do que 2. Ela está aqui, não mostrou-se significativa. O valor aqui está muito baixo, muito menor do que 2, portanto, não podemos recusar a hipótese de que esse coeficiente, na verdade, é 0, e que a existência de filhos entre 6 e 18 anos tem impacto nulo sobre a probabilidade de a mulher estar no mercado de trabalho. Tá, a renda do marido aqui parece ter um efeito próximo de 2, né? Esse número é próximo de 2, tudo indica que ele é significativo. O sinal é negativo, na medida que a renda do marido é maior, a tendência é que a probabilidade da mulher estar no mercado de trabalho fica menor, e esse coeficiente é praticamente significativo. Ele não é exatamente 2, né? Em termos absolutos não é maior do que 2, mas está próximo. Tá, então a gente faz essa análise agora sobre o efeito de cada variável com base na estimativa do impacto sobre a probabilidade. E o que tem o maior impacto aqui, que a gente observa logo de cara, é esse aqui, ó, é a existência de filhos com menos de 6 anos de idade. Pela nossa evidência levantada, cada filho entre 0 e 6 anos tende a reduzir a probabilidade de a mulher estar no mercado de trabalho em 34%. Então, este número aqui vai ser a variação de probabilidade que tal variável tem sobre a variável dependente. Continuando a mesma análise, o grau de escolaridade da mulher, né, Women Education, é medido em número de anos de estudo. Então, a gente diz aqui que cada ano de estudo tende a aumentar em quase 5% a probabilidade de a mulher estar no mercado de trabalho. Como esse sinal é positivo, né, é aumento. Então, aproximadamente 5% a mais de probabilidade de a mulher estar no mercado de trabalho, na medida que uma unidade dessa variável se altera. É sempre bom lembrar que esse impacto marginal sobre as probabilidades, ele é calculado para uma família média, né? Então, é na média, com um número médio de famílias, com a renda média, esses impactos tenderiam a ser observados. Tá, para concluir a nossa análise, a gente tem aqui o R2, né, R-square de McFadden, dizendo que o nosso modelo captura 20% a mais do que simplesmente a média o fenômeno. Então, a gente tem, nesse conjunto de variáveis explicativas, um modelo que é 20% melhor do que simplesmente chutar como resposta a probabilidade da mulher estar no mercado de trabalho a média de mulheres que estão no mercado de trabalho. Então, esse R2 nos diz um pouco como que esse conjunto de variáveis explicativas consegue explicar ou consegue justificar as respostas obtidas nessa amostra. Por último, o número de casos que são corretamente previstos. Esse modelo ele vai dizer para cada indivíduo se ela está ou não está no mercado de trabalho. Com base no modelo, 73% das vezes que se prevê que aquela determinada pessoa está no mercado de trabalho, ela de fato estava. Então, aqui dá uma medida de que o modelo tem um bom ajuste, né? Ele acerta em 73% dos casos. Bom, basicamente é essa que é a explicação que a gente gostaria de dar. E aí, a partir de agora, cada um dos participantes desse curso vai ter que seguir. Aqui, quando a gente vai fechar isso, sempre pergunta se gostaria de salvar os comandos. Pode dizer que não, a gente não utiliza a matriz de comandos para fazer. A partir de agora, qual que vai ser o caso? Cada um dos participantes dessa oficina vai proceder um exercício semelhante a esse, só que alterando o modelo a ser estudado. A variável dependente vai continuar sendo LFP, mas variáveis explicativas agora vão ter um foco maior sobre o marido. A renda do marido, a educação do marido e a idade do marido, além, obviamente, da existência de filhos com 6 e 18 anos. Então, nós vamos sugerir que todos vocês e todas vocês
utilizem essa base de dados para estimar um modelo com especificação de variáveis explicativas ligeiramente diferente. Por fim, eu preciso solicitar que até o dia 29/8, cada um dos senhores e das senhoras estude a possibilidade do nosso próximo encontro ocorrer em uma dessas datas e, por favor, respondam para o meu endereço de e-mail que está aqui embaixo. Tudo isso está lá no PowerPoint, vocês vão receber e eu fico no aguardo de perguntas, comentários e sugestões. Um abraço a todos e até a próxima.